único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus. Saúdo todos os ouvintes com a santa paz de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, é bom tê-los aqui. Vamos para mais um dia de ministração, por mais uma revelação do doce Espírito Santo de Deus. Abram as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 28. 1 Samuel, capítulo de número 28. Iremos fazer leitura somente de um versículo, que será o nosso texto base. Teremos como texto base somente um versículo e iremos fazer a leitura do mesmo. 1 Samuel, capítulo de número 28, versículo de número 11, diz assim: A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E ele disse: Faze-me subir a Samuel. Vou repetir. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Mais uma vez. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. O livro de 1 Samuel. Samuel, para quem não sabe, foi profeta, juiz e sacerdote, filho de Ana com Elcana, prometido para Deus, quando Ana disse: Deus, se tu me deres um filho, eu darei para a tua obra. E logo Deus abriu a madre de Ana e ela concebeu, tendo um filho de Elcana. Quando o filho teve a idade, Ana foi para o templo e apresentou ao sumo sacerdote Eli e disse: Eli, por este menino orava eu. Aquele dia, quando você achou que eu estava bêbada, eu estava só orando, é por este menino, é por esta bênção. E assim aconteceu. Deus me deu a vitória, Deus me deu a bênção, e como eu disse que se Deus me desse um filho, eu daria a ele para a tua obra, aqui está, sacerdote Eli. Este menino é para a obra de Deus. Ele ficará com o Senhor na casa de Deus, aprenderá as coisas de Deus e tudo que for de Deus. Ele saberá, ensina tudo para ele bonitinho como deve ser. E assim Samuel cresceu no templo com Eli, aprendendo os ofícios do sacerdócio. Samuel foi sucessor de Eli quando Eli caiu da cadeira, quebrando o pescoço, após receber a notícia que os seus dois filhos, Ofni e Finéias, haviam morrido. Mas isso não foi a pior parte da notícia. A pior parte da notícia foi que a arca de Deus tinha sido levada pelos inimigos. E perdeu-se a arca, foi-se embora a glória do Senhor. E Eli ficou apavorado, tomou um susto, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E ali então Samuel assumiu como sacerdote, profeta e juiz. Foi o mesmo Samuel que ungiu o rei Saul a ser o primeiro rei de Israel.
Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, a Saul, segundo o coração dos homens, quando os homens pediram o rei. Então Deus lhe deu um rei, conforme a pedido dos homens. A Saul foi o rei dado por Deus a pedido dos homens, e ungiu Saul a rei Samuel. Mas Saul foi rejeitado por Deus, e foi o mesmo Samuel que ungiu Saul a rei. Foi o mesmo Samuel que foi até a casa de Jessé e ungiu a Davi como sucessor de Saul, como sucessor de Saul, como rei em Israel. Davi foi ungido a rei em Israel pelo mesmo sacerdote, profeta e juiz que Saul foi ungido a rei também. A diferença é que Saul foi o rei segundo o coração dos homens e Davi foi o rei segundo o coração de Deus, segundo o querer de Deus. Nós conhecemos a história de Davi derrotando Golias e tal. Não vou entrar nesse requisito. Nós sabemos que Saul era um homem temente a Deus, mas um homem que se perdeu por causa do seu ofício. Saul era um rei temente a Deus, porém ele se perdeu no seu ofício. Quando Deus mandou matar todos os amalequitas, extinguir todos os inimigos e não deixasse nem sequer os animais vivos. Saul matou os inimigos, porém aos animais deixou vivo. E ele deu desculpa que os animais era para sacrifício em oferta ao Senhor. Porém, Deus mandou Samuel ir até o rei Saul e falar: por que não obedeceste a voz de Deus? Por que não obedeceu o que Deus falou para você fazer? Ah, Samuel, é para oferta ao Senhor. E Deus enviou uma palavra pelo profeta Samuel a Saul, e Samuel disse: Deus disse assim: eu quero obediência e não sacrifícios. Eu quero que você me obedeça primeiro, depois você pensa em sacrificar. Estes daí não era para serem usados como sacrifício e nem para despojo. Não era para despojar nada, era para destruir tudo a fio de espada, era para acabar com tudo. Porém, Saul não obedeceu. E devido a essa desobediência, ele começou a ficar um homem perturbado por demônios, e Davi, com a sua harpa, conseguia expulsar os demônios de Saul, e Saul ficava calmo. No entanto, quanto mais o tempo passava, mais Saul ficava atribulado, porque Saul tentou matar Davi por causa de inveja, por causa de contos, e ele ficou invejoso porque Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, e Saul ficou com inveja e quis matar Davi. Davi teve oportunidade de matar Saul por 2 vezes, mas o não fez. Todavia, ele cortou um pedaço da roupa de Saul quando Saul dormia, mas ele disse: ai de mim, estender a mão contra um ungido do Senhor. Mesmo ele tendo sido rejeitado por Deus, Saul ainda era ungido de Deus, e Davi respeitou isso à risca. No entanto, Saul estava rejeitado por Deus, estava em pecado e vivia em pecado, em rebeldia, em rebelião, não obedecendo a voz de Deus e nem a voz do profeta. Ao ponto de que, chegando mais para frente no capítulo 28, a qual nós estamos, nos versículos anteriores, os inimigos de Israel decidem fazer guerra contra Israel, os amalequitas. Eles
determinam fazer guerra contra Israel, e Saul também foi guerrear contra os israelitas, contra os inimigos, e cada um se acampou no seu lugar. E quando Saul foi espionar o acampamento dos inimigos, ele ficou com medo, ficou assombrado e queria uma resposta. Ele queria um guia, ele queria que alguém o guiasse, que alguém falasse com ele. E esse alguém que ele queria que falasse era Deus, mas Deus decidiu rejeitar a voz de Saul. Deus calou para Saul. Nesta época, Samuel já havia falecido, Samuel já havia morrido, Samuel já havia sido sepultado. Então não tinha mais como Saul recorrer a Samuel, o profeta que ungiu como rei, a voz de Deus, o porta-voz de Deus. Então, havia ainda outros profetas que sucederam a Samuel, porém, quando Saul foi procurar falar com Deus, Deus decidiu se calar. Deus não quis falar com Saul, porque Saul era rebelde, Saul não obedecia à voz de Deus, Saul não queria saber de ouvir a voz de Deus. Então, por que Deus iria falar com alguém que alguém não ia dar ouvidos à sua voz? Não adianta Deus querer falar com você se você não quer dar ouvido à voz dele. Deus quer falar com você, mas ele quer que você ouça e obedeça. Não adianta nada você querer ouvir a voz de Deus e não querer obedecer à voz de Deus. Se você não quer obedecer à voz de Deus, para que você quer que Deus fale contigo? Para que você quer que Deus fale algo com você se você não vai obedecer à voz dele? Ele se cala, é melhor ele ficar calado, é melhor ele se calar. E foi exatamente isso que Deus fez com Saul. Deus se calou, não falou pessoalmente com Saul. Saul então foi procurar profetas. Saul procurando profetas, Deus não revelava aos profetas, Deus não entregava palavra nenhuma aos profetas, para que os profetas entregassem a Saul. Deus não falou com Saul nem por sonhos, nem por profetas, nem por motivo algum, ou coisa alguma que ele utilize para falar com os homens. Deus se calou, Deus cerrou a sua voz contra Saul, porque Saul era rebelde e não obedecia à voz de Deus, e não queria saber de obedecer à voz de Deus, porque era presunçoso, arrogante e soberbo. Em sua soberba e arrogância, ele queria que Deus falasse com ele, mas ele não era humilde, não se arrependeu dos seus pecados e transgressões e iniquidades, não se arrependeu do mal que fez contra Deus, não se arrependeu dos seus pecados que cometeu contra Deus. Então Deus se calou. Muitas vezes Deus se cala é porque você está em pecado. Muitas vezes Deus não fala com você porque você está em pecado. Lembra da onde tu caístes, volta lá, se reconcilia com Deus, volta a ter comunhão com Deus, confessa para Deus o que você fez de errado e tente acertar, tente fazer direito desta vez, recomece de novo, se levante de novo, não fique no chão, não fique cabisbaixo porque Deus não está falando com você, não fique angustiado porque Deus não está falando com você, porque muitas das vezes Deus se calou por causa do seu pecado, transgressão e iniquidade. Mas Deus quer falar com você de novo, basta você primeiramente saber se arrepender, ser humilde, confessar os seus pecados, as suas transgressões, pedir perdão, misericórdia, ajuda e auxílio, e Ele vai te perdoar, Ele vai te ajudar a não cometer esse erro de novo, esse pecado outra vez. Como diz um hino muito lindo, eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Muitas das vezes
Deus não fala conosco porque estamos em pecado. Foi o caso de Saul. E outras vezes Deus pode se calar porque você não está em pecado, como aconteceu com Jó. Jó não estava em pecado, mas Deus se calou, porque Deus estava testando Jó, Deus estava testando o coração de Jó e a fidelidade de Jó. Deus se cala por dois motivos. Um dos motivos é o pecado, outro motivo é testando a sua fidelidade. Muitas das vezes Deus vai se calar porque você está em pecado, mas muitas das vezes Deus também pode se calar porque Ele está te testando a sua fidelidade. Mas eu não pequei, eu não errei, não estou em pecado porque Deus se calou. Ele está te testando a tua fidelidade e na hora certa Ele vai falar com você. Mas se o teu caso não é o caso de Jó, se arrependa para que Deus fale com você. Deus decidiu cerrar a voz contra Samuel. Samuel, então, ele foi procurar adivinhos e feiticeiras. Ele procurou saber onde tinha uma feiticeira e ele foi até Endor. Endor era o lugar onde estava uma mulher feiticeira. Saul tirou as suas vestes reais e se vestiu de vestes simples, de outras roupas, e foi com 2 homens até Endor falar com esta feiticeira. E ele falando com esta feiticeira, ele queria que ela convocasse alguém para falar com ele. E a mulher disse: não arme cilada contra mim, porque o rei Saul mandou matar os adivinhos, os necromantes, mandou matar os feiticeiros e todos aqueles que praticam adivinhações. Saul matou todos eles, e a mulher não sabia que era Saul que estava na tua frente. E Saul disse: eu juro por Deus que ninguém vai tocar em você, eu juro por Deus que nenhum mal vai te acontecer. O homem já estava todo errado, foi até a casa de uma feiticeira e ainda jurou por Deus que nada ia acontecer com ela. Ele estava todo errado, vivendo em pecado, em promiscuidade, descendo cada vez mais para o abismo do pecado, e ainda usou o nome de Deus em vão, jurando por Deus. E ali ele fez essa jura. A mulher então disse: quem você quer que eu traga para cá? Quem você quer que eu chame? Quem você quer que eu levante? Ele disse: me traga Samuel, eu quero Samuel, eu quero falar com Samuel. Então ela invocou a Samuel, ou um espírito semelhante a Samuel, e eu já vou te dizer o porquê eu falo um espírito semelhante a Samuel. Mais para frente nós vamos falar sobre isso, mas antes de eu entrar no texto, eu quero falar e concluir a minha introdução do texto. Concluindo a minha introdução, poderei entrar na mensagem, focar na mensagem. Então Samuel convocou, ou melhor, então Saul convocou um espírito semelhante a Samuel por uma feiticeira, por uma mulher que invocava espíritos, por uma adivinha. E aquele espírito disse que Samuel morreria e que toda a sua família, Israel, pereceria na mão dos inimigos. E isso aconteceu no capítulo de número 31, quando Israel vai à peleja contra os inimigos assolam Israel, e Saul, ele chegando e viu que os seus filhos já estavam mortos, porque os inimigos o cercaram, os flecheiros o cercaram, ele ficou com medo, ele não queria morrer e ser profanado pela mão dos inimigos. Então ele disse ao seu escudeiro: pega a tua espada e enfia ela em mim. Pega a tua espada e me mate. 1 Samuel, capítulo de número 31, e o versículo de número 4 e o versículo de número 5.
E o seu escudeiro não quis matar a Saul, então Saul pegou a espada de seu escudeiro e lançou-se sobre a espada do seu escudeiro e morreu. E o seu escudeiro, vendo que Saul estava morto, o escudeiro pegou a sua própria espada e enfiou em si mesmo. Vemos que Saul não se matou com a sua própria espada. Saul se matou com a espada do seu escudeiro. E esta informação é reforçada em Primeiras Crônicas. Em Primeiras Crônicas, essa informação é reforçada. Primeiras Crônicas, capítulo de número 10, versículo de número 4, se não me falha a memória. Primeiras Crônicas, capítulo de número 10. A informação que eu acabei de ler de 1 Samuel, capítulo 31, versículos 4 e versículo 5, ela é reforçada em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo de número 4, onde Saul pede para o seu escudeiro matá-lo, mas o seu escudeiro, temoroso e respeitoso, não quis fazer isso, então ele se lançou a espada de seu escudeiro e morreu, e o seu escudeiro, vendo Saul já morto, se matou. E assim foi a morte de Saul e a derrota de Israel e a morte dos seus filhos, porque Saul era um homem rebelde a Deus. E agora eu quero voltar e enfatizar, após ter feito esse resumo da história, sobre a questão que Saul desceu a uma terra em Endor, a terra Endor, e nessa terra ele foi atrás de uma feiticeira, e entra o versículo na qual nós queremos ler de novo. Eu quero ler de novo, versículo 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Como no resumo a qual eu fiz aqui, na minha introdução desta palavra, veio um espírito semelhante a Samuel e conversou com Saul. A mulher ficou aterrorizada quando viu o espírito subindo, porque a mulher disse que ela viu um espírito como se fosse os deuses subindo. Eu vi algo semelhante aos deuses subindo com uma capa, e esse ser tem uma capa. E então Saul achou que era Samuel, mas ali não era Samuel, ali era a personificação de Satanás, onde Satanás se personificou em Samuel, onde Satanás se transformou em Samuel, porque Satanás, ele pode até mesmo se transformar em um anjo de luz. Satanás pode se configurar ou se transfigurar em até mesmo em um anjo de luz. E para Satanás se transfigurar em Samuel era coisa simples, foi fácil demais. Ele, conhecendo a Samuel desde a sua infância, desde quando Samuel nasceu, cresceu e morreu, Satanás sabia a vida todinha de Samuel, porque Satanás é um bicho curioso. Ele fica observando pessoas, principalmente os cristãos. Ele fica de olho nos cristãos, na vida com Deus, para ver se ele dá uma brecha, para ver se Satanás tira o cristão da presença de Deus. Satanás conhece a vida minha de cima a baixo. Satanás conhece a sua vida de cima a baixo, e ele pode se transformar em você. Ele pode se transfigurar em você, porque Satanás é especialista em se transformar naquilo que ele não é. Ele não é um anjo de luz, mas pode se transformar em um anjo de luz. Ele não é um vencedor, mas ele quer se transformar em um vencedor. E ele quer vencer, mas ele é perdedor e não tem como vencer, porque quem nasceu para perder jamais vencerá. Satanás, ele quer se transformar em pessoas, em seres que
que não é, ele quer ser o que ele não é, ele quer se transformar naquilo que não é, e ele se transforma, ele se transfigura, ele é enganador, ele trabalha com a enganação. No livro de Ezequiel, capítulo de número 28, lá menciona a queda do querubim ungido, que é um aspecto de Satanás, quando estava profetizando contra Tiro, ele usou ali, semelhantemente na profecia, o que aconteceu no céu com Satanás antes de ter sido expulso do céu. Ali a multidão dos seus mercadores, a sua mercadoria, a enganação das suas mercadorias, a enganação das suas palavras, como enganador, você enganou, foi achada iniquidade em você. Então ele ali é um enganador, Satanás é mentiroso, Satanás é enganador, e ele enganou a Saul, e aquela mulher a viu como se fossem os deuses subindo, e ali tinha um aspecto, as características de Samuel. Então Saul achou que era Samuel. Satanás sabe como eu me visto, Satanás sabe como eu falo, Satanás sabe como eu converso, Satanás sabe da minha vida pessoal na minha casa, Satanás sabe da sua vida pessoal na tua casa, ele sabe como você se comporta, ele sabe como você se veste, ele sabe como você fala, a maneira que você fala, a maneira que você se articula, até o seu tique nervoso, Satanás sabe nos mínimos detalhes, todas as suas características, ele sabe. Satanás sabe de tudo isso, porque ele é curioso. O que ele não sabe é que existe um Deus no céu, que só fala com você em pensamento. Satanás não sabe o que você tem em particular com Deus. Aquilo que você tem em particular com Deus, Satanás não sabe. Aquilo que Deus prometeu para você, Satanás não sabe, até que Deus revele para você. Aí o curioso vai ficar sabendo, porque ele é curioso e um intrometido. Aleluias, louvado seja o santo nome do Senhor. Satanás não sabe nada sobre a sua vida do futuro, ele sabe a sua vida do presente, porque ele está aprendendo o presente com você dia após dia. E ele sabe tudo do seu passado, mas o seu futuro ele não sabe, porque o seu futuro não pertence a Satanás, o seu futuro pertence a Jeová Jireh, o nosso futuro pertence a Deus de Israel, que habita nos altos céus. Então Satanás, conhecendo Samuel como Samuel era, o aspecto de Samuel, a maneira de Samuel falar, a maneira de Samuel se articular, a maneira de Samuel se vestir, ele se personificou em Samuel e foi falar com Saul como se fosse Samuel. Não foi Samuel que subiu para falar com Saul, foi Satanás personificado em Saul. E aqui eu começo a minha pregação, encerrando a introdução. Referente ao texto lido de 1 Samuel, capítulo de número 28, tendo como base o versículo de número 11, a qual eu quero repetir. E a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E ele disse: faz-me subir a Samuel. Eu tenho uma mensagem para você da parte de Deus com o seguinte tema: 9 razões porque não foi Samuel que subiu. 9 razões porque não foi Samuel que subiu. Não foi Samuel que subiu, mas foi o espírito demoníaco personificado em Samuel. Foi Satanás que falou como Samuel. Foi Satanás que falou como Samuel. Aleluia! E não foi Samuel que falou ali. Deus não estava usando Saul ali em espírito, e eu tenho 9 razões para falar com você, porque não foi Samuel que subiu para falar com Saul, mas sim um espírito satânico personificado. A primeira razão pela qual não foi Samuel que subiu é: Deus recusou falar com Saul. Deus recusou falar
com Saul. Deus não queria falar com Saul através de profetas. Deus não queria falar com Saul através de sonhos. Deus não queria falar com Saul de maneira nenhuma. E como Samuel era o porta-voz de Deus na terra, Saul achava que se fosse falar com Samuel, Deus falaria com ele, porque Samuel era porta-voz, mas Samuel já estava morto, Samuel já não estava mais com vida. Então Saul desceu até Enedor para falar com uma feiticeira, para invocar um espírito, para falar com Saul, que esse espírito fosse semelhante a Samuel, mas não era Samuel. E a primeira razão, Deus rejeitou falar com Saul. Deus se calou para Saul. E se Deus não usou sonhos para falar com Saul, se Deus não usou profetas vivos, os profetas que estavam vivos, se Deus não usou os profetas que estavam vivos para falar com Saul, nem mesmo para repreender Saul, nem mesmo para mandar Saul tomar vergonha na cara e se converter e se arrepender, Deus levantou um profeta para falar isso. Deus levantou uma jumenta para falar com Balaão, mas Deus não levantou nenhum profeta para falar com Saul. Versículo de número 6 do capítulo de número 8, capítulo de número 28 de 1 Samuel, versículo de número 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus se calou. Deus não respondeu à voz de Saul. Saul procurou o Senhor, fez uma pergunta ao Senhor e o Senhor se calou. Deus não queria falar com Saul. E se Deus não queria falar com Saul pelos profetas nem por sonhos, por que você acha que Deus iria usar um morto para falar com Saul? A primeira razão que não foi Samuel que subiu ali, mas sim um espírito demoníaco, Deus se recusou falar com Saul. Esta é a primeira razão. A segunda razão, porque não foi Samuel que subiu, Saul propositalmente procurou a feiticeira. Saul propositalmente procurou a feiticeira. 1 Samuel capítulo 28, versículo de número 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha espírito de feitiçaria. Vou repetir esse versículo. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria. Continuando o versículo, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar, no espírito de adivinhação. Saul, não tendo resposta de Deus, foi procurar resposta onde não deveria procurar. Deus se calou. Deus não queria falar com ele, mas ele queria ouvir uma voz. Ele queria ouvir alguém falar com ele. Desesperadamente ele procurou a voz de Deus, mas Deus se calou. Não falou por sonhos nem por profetas, porque Saul era rebelde e estava em pecado. Certamente, se Saul se arrependesse dos seus pecados, das suas transgressões, das suas iniquidades, das suas maldades, das suas rebeldias contra Deus, provavelmente Deus o perdoaria e falaria com ele. Mas como Saul não se arrependeu dos seus pecados e transgressões, Deus se calou para ele e não quis falar com ele, porque ele não se arrependeu. Então Saul propositalmente foi procurar uma feiticeira. E Saul sabia que procurar feiticeira era proibido por Deus. Saul
foi procurar uma feiticeira propositalmente, sabendo que era uma prática proibida por Deus. Saul sabia que era uma prática proibida por Deus. Primeiro, ele fez isso de propósito, e sabendo que era proibido. Vemos no versículo 7 do capítulo 28 de 1 Samuel que ele fez isso propositalmente, de vontade própria, e ele sabia que isso era proibido por Deus. A segunda razão que não foi Saul é que não foi Samuel que subiu, é que Saul procurou uma feiticeira de propósito, sabendo que era proibido por Deus. 1 Samuel, versículo 28, capítulo 28, versículo 7. Também vamos fazer a leitura no livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia Sagrada. Livro de Levítico, capítulo de número 19. Levítico, capítulo de número 19. Saul sabia que era proibido procurar feiticeiras, tanto é que ele mesmo matou e mandou matar feiticeiros e adivinhas, mas ele procurou uma feiticeira, porque ele estava em estado desesperado. Já não bastavam os pecados que tinha que desesperar e pecar ainda mais contra o Senhor. Levítico, capítulo de número 19. Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Vou repetir: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os buscareis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. No mesmo livro de Levítico, capítulo de número 20, mesmo livro de Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 6. Quando uma alma se virar aos adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e extirparei do meio do meu povo. Olha o que Deus estava falando para quem buscasse adivinhações e pessoas que, espíritos de feitiçaria e espíritos de adivinhações. Quando a alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e extirparei do meio do meu povo. Deus já tinha recusado a Saul. Saul sabia que era pecado buscar feiticeira. Saul sabia que era pecado consultar feitiçaria e adivinhações. Deuteronômio, capítulo de número 18, um livro à frente. Deuteronômio, capítulo de número 18, versículos de número 9 ao versículo de número 13. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agorroeiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Perfeito serás como o Senhor teu Deus.
O livro de Levítico é o livro da lei, é a Torá. A Torá tem o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro da lei, o livro de Levítico, o livro da lei, o livro de Deuteronômio é a repetição da lei, onde Deus reforça a lei levítica no livro de Deuteronômio. E todo judeu conhece a Torá de cima a baixo até os 12 anos. Na tradição judaica, ele conhece a Torá, ele conhece os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio de cor e salteado. Todos os judeus conhecem. Saul era judeu e conhecia. Saul sabia sobre os livros da lei, sobre que a lei de Deus, a lei do Senhor, a lei mosaica determinada por Deus, era proibido consultar mortos, proibido consultar adivinhações e adivinhadores, era proibido. Ele sabia que Deus tinha proibido tais ações e tais práticas. Mesmo assim, ele foi consultar uma feiticeira de propósito, sabendo que era proibido por Deus. Por esta razão, não foi Samuel que subiu ali, mas sim um espírito demoníaco personificado. E nós vamos ver agora na terceira razão, como você sabe que era um espírito demoníaco personificado. A terceira razão pela qual não foi Samuel que subiu a Bíblia relata que a comunicação com os mortos pode ser na realidade demônios personificados, porque o diabo pode se personificar. 1 Samuel, capítulo de número 28, versículo de número 15. Vamos começar do versículo de número 14, versículo 15. E ele lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Ponto. Entendendo Saul que era Samuel. Veja bem, entendendo Saul que era Samuel. A Bíblia não está dizendo que era Samuel. A Bíblia disse que Saul entendeu que era Samuel. Ou seja, ele achou que era Samuel, porque ali estava a personificação demoníaca. Os demônios sabem se personificar e se transfigurar. Ele se personificou como Samuel, e Saul achou que era Samuel. E Saul se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel, o espírito semelhante a Samuel, disse a Saul: por que me designaste fazendo subir? Por que você me designou para subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Ele está sendo enganado por um espírito demoníaco, porque Samuel já estava morto, Samuel já havia morrido. E outra coisa, era uma prática proibida, porque os mortos não podem se comunicar com os vivos. Os mortos não podem se comunicar com os vivos. Ou seja, a prática de invocação, de conversa com mortos, na verdade não são os mortos, mas são espíritos demoníacos que se transfiguram na personalidade daquela pessoa. Ou seja, os demônios conhecem a personalidade, a voz e a maneira como cada um fala, como cada um se comporta, como a maneira que cada um se comunica, e eles têm o poder de adquirir essa
personalidade facial, neurolinguística de uma pessoa para se comunicar como tal, não sendo a mesma. E eu vou te esclarecer isso no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 5 e versículo de número 6. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e versículo 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, veja bem, mas os mortos não sabem coisa alguma. Mas os mortos não sabem coisa alguma. Samuel estava morto, ele não sabia de coisa alguma. Não era Samuel que subiu e não era Samuel que falou aquelas palavras a Saul. Não foi Samuel que disse aquelas palavras a Saul, foi um próprio espírito demoníaco. Veja bem, vou continuar. Por quê? Porque os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Ou seja, a memória dos mortos fica entregue ao esquecimento. Eles não sabem de coisa alguma e a sua memória fica entregue ao esquecimento. Até o seu amor e o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século. Os mortos já não têm parte alguma neste século. As pessoas que morreram já não têm parte alguma com este século. As pessoas que já desceram à sepultura já não têm parte alguma com este século. Sua mente está fadada ou entregue ao esquecimento, e eles não sabem de coisa alguma, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Nada do que se faz debaixo do sol, nada do que está acontecendo debaixo do sol, nada que está abaixo do sol, os mortos sabem, eles não sabem o que estão acontecendo, a sua mente está entregue ao esquecimento, então não tem como ser Samuel, porque o demônio profetizou, o espírito demoníaco personificado em Samuel, profetizou palavras, e vamos ver essas palavras que foi proferida por aquele espírito demoníaco, segundo a permissão de Deus, tá bom? Os mortos não sabem coisa alguma do que se passa aqui, então não tem como consultar os mortos para saber o que vai acontecer, porque os mortos não sabem o que se passa debaixo do sol, a sua mente está fadada ao esquecimento, está entregue ao esquecimento, eles não sabem de coisa alguma. Os demônios não sabem, os mortos não sabem de coisa alguma. Por isso, no versículo de número 15, quem estava falando com Saul, não era Samuel, era um espírito demoníaco personificado em Samuel, porque os mortos não sabem de coisa alguma que se passa debaixo do sol, somente entregue ao esquecimento, e eles não sabem de coisa nenhuma. Está aqui na Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Então, quem estava falando com Saul era um espírito personificado em Saul, era um espírito personificado. E quem é esse espírito personificado? Um demônio personificado. Era Satanás personificado. A terceira razão, porque não foi Samuel que subiu, porque era um espírito personificado, nem Saul, porque os mortos não sabem de coisa alguma. A quarta razão pela qual não foi Samuel que subiu tais comunicações são proibidas em diversas passagens bíblicas,
tais como, por exemplo, Isaías capítulo 8, versículo 19, Malaquias capítulo 3, versículo 5, 2 Reis 17, 17, 2 Reis 21 e 6, 2 Crônicas 33 e 6, Miqueias 5 e 19 e o Novo Testamento, Gálatas 5, 19 ao 21. E nós já sabemos que é uma prática proibida se comunicar com os mortos. Ele sabia que era uma prática proibida, como nós já vimos no livro de Levítico 19, 31, 20 e versículo 6, Deuteronômio 18, versículo 9 ao 13. Ele sabia que era uma prática proibida porque ele conhecia a lei. E é uma prática